Estou ao vivo da redação do Diário Lance no Rio de Janeiro, hoje com Vai e Vem, e aqui comigo Felipe Sbardella, repórter do Diário Lance, que vai falar um pouco sobre as negociações do futebol brasileiro, do mercado brasileiro, do internacional e também de atletas que estão no futebol internacional, como é o caso do Kaká, que pode estar de saída do Real Madrid, né? Exatamente. O Kaká, ele começou ontem jogando pelo Real Madrid, começou como capitão, inclusive fez gol, mas ele não tem muito respaldo do treinador José Mourinho e aparentemente vai deixar o Real Madrid nessa janela agora de janeiro. E já tem dois clubes querendo ele, né, os dois lá dos Estados Unidos, o LA Galaxy e o New York Red Bulls. Só que nos Estados Unidos, eles têm um teto salarial. Todos os clubes não podem pagar mais que 742 mil reais, né, por seus jogadores, mas tem 3 exceções por time. Só que no New York Red Bulls, esses 3 jogadores já estão no clube, como o Henry, Cahill e o outro, me falhou a memória agora, é o Rafa Marques, né, o zagueiro. No LA Galaxy, o Beckham saiu, então abriu uma vaga. Se o Kaká sair do Real Madrid para ir para um desses clubes, deve ser o LA Galaxy, mas acredito que ele deva permanecer lá no Real Madrid. E para o Brasil, acho que ele não vem mesmo. Agora, o New York tem um ponto a favor, que é o Digão, irmão do Kaká, que joga lá. E o Digão falou que o Kaká já disse que gostaria de morar em Nova York, mas tem um ponto contra também, que o salário do Henry total é menos que a metade do salário do Kaká no Real Madrid. Será que o Kaká vai querer sair da Espanha para ir para os Estados Unidos ganhar menos? Acho que se for para ele sair da fortuna que ele ganha, né, para ganhar tão pouco, seria melhor ele vir para o Brasil, né, jogar no São Paulo ou até mesmo no Flamengo, que tem uma sondagem, assim, teria uma visibilidade maior, né, para ele voltar à seleção e disputar a Copa do Mundo de 2014. Agora, você falou em Flamengo, o pessoal em casa, na época das eleições do Flamengo, o Jorge Rodrigues, um dos candidatos, falou, né, foi ele que falou que o Kaká seria um nome colocado em pauta, mas o Jorge não venceu, então esse nome acaba ficando um pouco de lado. O Kaká, a princípio, não vem para o Flamengo e o Flamengo pode perder a grande estrela aí, que é o Wagner Love. Wagner Love, que foi adquirido junto ao CSKA, agora pelo Flamengo, só que a Patrícia Amorim, a gestão da Patrícia, pagou apenas uma parcela, né? Explica para o pessoal de casa como que está essa situação, essa troca de presidência. Pode ser que o Love não continue no Flamengo? Pois é, o Wagner Love ele foi comprado pelo Flamengo durante a gestão da Patrícia Amorim. Agora que ela saiu, né, parece que ele talvez não fique, porque ele recebeu 2 propostas muito boas lá da Europa, da Rússia, né, uma do CSKA, para ele voltar do CSKA e outra do Rubin Kazan. Aparentemente ele não fica, não sei como é que está essa situação aí do novo presidente do Flamengo com o Wagner Love, mas o Wagner Love gostava muito da Patrícia. Com a saída dela, pode ser que o Wagner Love também esteja de saída. Um dos momentos que a gente mais gosta aqui, nós torcedores, é esse período de contratações. Só que o Flamengo está vivendo um período muito conturbado por causa das eleições, então por isso que não está tendo tantas notícias quanto chegadas, saídas. Essa Wagner Love é uma exceção. E enquanto não se decidir o futuro do Dorival Júnior e o do Zinho, o torcedor do Flamengo pode não ter muitas novas notícias quanto a isso, não. Tem que esperar essa decisão acontecer. E para falar a verdade, as contratações, o mercado está um pouco morno ainda. Ainda sim. Tá meio morno, né? Talvez por conta de alguns clubes trazendo novos técnicos. O Cruzeiro, por exemplo, trouxe Marcelo Oliveira, o Flamengo está tendo mudança de gestão. O próprio Corinthians está com a cabeça no Mundial. São tem Paulo casos específicos. São Paulo com a Sul-Americana. O Fluminense já tem uma base aí, um time que está montado. O Rodrigo Caetano, inclusive, também falou, né, que a ideia são contratar apenas 3 nomes. 3 jogadores, né, contratações pontuais, né, uma na lateral direita, lateral esquerda e um atacante. Ele falou que se for para trazer um nome de ponta, seria o Conca, mas aquela situação com o clube chinês ainda não está muito resolvido, então parece que é difícil a vinda do Conca também. Agora, trocando um pouco, saindo de Fluminense, Flamengo, vamos falar de Botafogo. Lúcio Flávio, que estava no Paraná, jogador aí de 33 anos, pode fechar com o Botafogo? Exatamente, Botafogo de Ribeirão Preto. Ah, sim, o pessoal em casa já estava... Exatamente. Ele teve uma boa passagem pelo clube, né? Aí saiu, foi pro Santos, voltou, não agradou tanto. E agora está lá no Paraná, clube onde ele começou. E o Botafogo de São Paulo quer levar ele para disputar o Campeonato Paulista de 2013, mas o Paraná não quer liberá-lo. Ele fez uma boa Série B esse ano, mas
ainda está em fase de negociações. Ele que tem contrato até o fim de 2013. Agora falando no Botafogo legítimo, né? O Botafogo de Garrincha, Botafogo de Seedorf, André Bahia, zagueiro que veio da Turquia, já tem um pré-contrato, né, com o Botafogo. Exatamente. Pode ser apresentado já no dia 3 de janeiro? Isso aí, na reapresentação do Botafogo, a primeira chegada provável é a do zagueiro André Bahia, que já tem um contrato pré-assinado. O Botafogo aí, dos times do Rio, é o que vai sair na frente, então, em relação às chegadas. Mas perdeu o Elkson, né, que foi confirmado, né, nosso lance garantiu, o Elkson foi vendido de fato para o Guangzhou Evergrande da China. Agora falando em notícia que foi dada ontem, o Felipe falou do Elkson, e eu estou aqui com o Diário Lance de hoje, que é sobre o Dedé, né, Felipe? O Dedé, que essa é uma das dores de cabeça do René Simões, acabou de chegar, tem a preocupação do Juninho ir para os Estados Unidos, e agora o Dedé, que tem uma sondagem aí, o René noticiou isso no futebol, mas não deu nome de nenhum clube, mas é preocupante. Pois é, o Vasco fez um esforço muito grande para manter o Dedé, né? Infelizmente, nessa reta final de Brasileiro, com o Vasco não tão bem, ele acabou se contundindo, não pôde ajudar o Vasco, mas deve voltar já em janeiro de 2013 para a pré-temporada. O René Simões disse que tem uma proposta muito forte da Europa, não revelou o time, como você disse, e o Vasco vai fazer de tudo para segurar ele, né? Que é o melhor zagueiro do Vasco, né? Um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. Se o Vasco quiser sonhar com alguma coisa em 2013, primordial que mantenha o Dedé. Agora a situação do Dedé é um pouco complicada, né? Com essa série de lesões, o Milan acabou recuando um pouco. Isso aí. E como você falou, seria muito importante a permanência do Dedé, mas a proposta é muito boa. Quando foram vendidos Rômulo, Fagner, quando eles foram para o futebol, quando eles saíram do Vasco, o Vasco fez um aumentou o salário do Dedé. E agora já se fala em talvez vender o Dedé para poder segurar o Juninho. Imagina. Então você virou uma avalanche, começa a vender e vende um, vende outro para poder segurar o outro. Daqui a pouco não vai ter mais jogador para vender e não vai ter mais jogador para segurar. Exatamente. O Juninho também tem uma proposta, parece, né, do New York Red Bulls. Ele foi até lá para conhecer o estabelecimento e tal. E se sai o Juninho, eu acho que fica o Dedé. E se sai o Dedé, talvez fique o Juninho. Pois é, ou um ou outro, ou os dois, quem sai. A gente ainda não tem como afirmar. Não é uma escolha que eu acredito que o torcedor vascaíno gostaria de fazer, hein? Agora, saindo um pouco desse eixo Rio e São Paulo, vamos falar do futebol mineiro. Um grande carrasco aí do Flamengo pode estar pintando no Galo. Um carrasco, inclusive, do Ronaldinho Gaúcho, que pode jogar ao lado dele. Lorenzetti pode estar a caminho do Atlético. O argentino que se destacou pela Laú, né, do Chile, que eliminou o Flamengo na Sul-Americana de 2011, o Flamengo de Ronaldinho, né? E depois eliminou o Vasco na semifinal e veio a ser campeão, um dos títulos mais importantes do futebol chileno. É um bom jogador, recebeu sondagem ano passado do Cruzeiro, esse ano, perdão. Esteve próximo de fechar com o Cruzeiro, acabou não dando certo, e agora o rival, o Atlético Mineiro, quer contar com ele para 2013. Mas o agente do jogador disse que ainda não houve proposta, e o Atlético Mineiro, se quiser pegar por empréstimo, não vai conseguir. O agente disse que a Laú só libera se for para vender. Então tem todo um envolvimento aí, é um envolvimento com o Ronaldinho, é um envolvimento da rivalidade aí com o Cruzeiro, né? Que imagina, consegue contratar, a torcida do Cruzeiro vai ficar muito mordida. Com certeza. E isso é ótimo para o futebol brasileiro, que aumenta ainda mais, enriquece os nossos torneios estaduais e os torneios nacionais. Mas por enquanto nada certo, né? Nada feito. Apenas especulação. Mas o Atlético tem dinheiro, né? O Calil, ele conseguiu montar um time muito bom esse ano. Aparentemente o Atlético Mineiro tem 12 milhões para gastar, acho que é bem o suficiente para tirar o Lorenzetti do Chile. Agora, falando em Cruzeiro, o Cruzeiro pode contratar aí o Ananias, né? Que está na Portuguesa. Isso, fez um ótimo brasileiro pela Portuguesa, mas 50% dos direitos dele são da Portuguesa e os outros 50% são do Bahia. Então teria que ser uma negociação envolvendo os três clubes, né? O Cruzeiro não pode negociar direto com a Portuguesa, tem que negociar também com o Bahia. E ele está mais perto do Cruzeiro do que o Lorenzetti do Atlético Mineiro, porque já está tendo tratativas com os clubes, mas ainda também não há nada certo. Mas em 2013 o Ananias pode ser do Cruzeiro.
parece que a gente vai ter que esperar um pouco mais. Hoje ainda é dia 6 de dezembro, as coisas estão um pouco frias. Agora falando em Cruzeiro, como anda a novela Montijo? Ah, essa novela aí, todo ano tem capítulos longos, né? Ontem o Santos parecia que tinha, anteontem, né? O Santos tinha anunciado uma possível contratação dele, o que foi negado veementemente. Alexandre Matos foi lá. O Alexandre Matos disse que não, até quase riu dessa situação. Falou que o Santos está fazendo o que o Santos mesmo reclama do que fizeram com o Neymar, que é aliciamento de jogador, né? Ao invés de falar com o clube, falar diretamente com o jogador, o que é errado, dá até problema na FIFA, né? Isso. E o São Paulo também, que é ele, o Santos, o Grêmio já saiu dessa briga, né? Disse que não tem como trazer o Montijo. Acho que ele vai acabar ficando no Cruzeiro de novo, que no ano passado. Então, expectativa aí, promessa de uma novela longa, Muito reprise longa. de novela, mudando apenas os protagonistas, né? Ano passado era o Corinthians, que queria o Montijo, agora talvez São Paulo e Santos querendo o jogador para 2013. Felipe, muito obrigado pela sua presença. O Vai Vem vai voltar. Nós, ao longo da semana, faremos exibições do programa, trazendo as negociações. Quem está frio, quem está perto do clube, quem está se distanciando. Você não deixe de clicar no Vai Vem e continue conectado no Lance Net. Abraço.